Olá, pessoal, sou Rita Rocha. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Instituto Rita Rocha. Eu sou psicóloga, além de psicóloga, sou mãe, sou empreendedora. O Instituto Rita Rocha ele começou como um consultório de psicologia. E nesse consultório eu atendi sozinha durante 5 anos. Nesse decorrer, desses 5 anos, os meus filhos foram se formando na área da saúde e eu senti a necessidade de ampliar e oficializar, então, fazendo com que virasse um instituto para consultorias e atendimentos clínicos. Também na intenção de acolher os nossos pacientes de uma forma mais integrativa, né? De que forma? Oferecendo fonoaudiólogo, oferecendo psicopedagogia, né? Oferecendo também uma nutricionista, que é o que nós temos lá para oferecer, e hoje também nós temos uma psiquiatra, que ela é uma psiquiatra que atende o público infanto-juvenil. Dentro disso, nós vimos que realmente ampliou, as coisas foram fluindo e dentro do Instituto Rita Rocha, a gente tem sempre procurado melhorar a nossa atuação, né? E trazendo inovações. Dentre essas inovações, nós vamos trazer agora um programa, um projeto, vamos dizer assim, que eu acredito, eu arrisco dizer, que é um projeto inovador e que nós somos os primeiros aqui, pelo menos Brasília, né? E para falar um pouquinho sobre isso, tem aqui a nossa parceira, né? Agora ela é parceira do Instituto Rita Rocha, minha amiga, minha companheira, escritora, professora, Adelaide Paula. Eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa falar um pouquinho sobre ela. Primeiro ela vai se apresentar e depois nós vamos entrar nesse assunto. Adelaide, fica à vontade. Olá, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com você, Rita Igualmente. Rocha. E falando sobre esse projeto, né, que Sim. é tão importante para a saúde mental. Sim. Né? E vem complementar todas as atividades que já são propostas, já foram trazidas, né, pelo Instituto Rita Rocha. E eu me declaro sempre como uma educadora, né? Eu sou educadora de formação, né? Estive aí nas salas de aula do ensino fundamental, médio, superior por mais de 30 anos. E desde 2018, com o lançamento do meu primeiro livro, né, eu ensaio, né, estou ensaiando, engateando aí na carreira de escritora e à frente, juntamente com a professora Norma Diana Hamilton, do Núcleo de Escritoras Pretas Maria Firmina dos Reis, lá na Universidade de Brasília. Desse núcleo você faz parte também, né, com seu Muita livro. honra. E temos inúmeras escritoras, né, e o nosso trabalho é exatamente esse, né, é procurar oferecer possibilidades de protagonismo para nossas escritoras, né? E em diversas áreas, naquelas que elas atuam, e na ficção, na criação, né, ficcional. E nesse trabalho de escrita, eu estou há alguns anos pesquisando a escrita, a ficção, a escrita terapêutica, né? Maravilha. Sempre buscando nos livros o que existe nos livros que pode nos elevar, que pode nos ajudar a acolher as nossas dores, as nossas angústias, as nossas questões, né? Então, meu olhar para a literatura sempre foi um olhar para esses aspectos, porque eu tinha diante de mim as minhas crianças, os meus jovens, os meus adultos, sempre atravessados, né, pelas suas questões subjetivas, assim como cada um de nós, né? E eu procurava ali, enquanto eu trabalhava literatura, eu procurava aspectos na literatura que pudesse alcançar aí a necessidade, o acolhimento que esse jovem, que essa criança, que esse adulto estivesse precisando, né? Então, sou uma professora, mas sou também uma escritora e pesquisadora aí da literatura terapêutica, né? Da biblioterapia. Exatamente, nós vamos falar sobre
Biblioterapia. Até o nome é novo, né? Até a nomenclatura é muito nova, mas nós vamos destrinchar um pouquinho. Quero dizer que educação sempre foi um lema para o Instituto Rita Rocha. Eu sou uma admiradora dos professores. Tenho vontade de fazer uma formação para dar aula, não sei, quem sabe um dia, porque eu acredito fielmente que não existe um país próspero, uma sociedade próspera sem educação, né? E voltando aqui para a saúde mental, os livros, eles trazem esse autoconhecimento, né? Eles trazem essa projeção entre a leitura e a realidade do sujeito. Então, eu acho muito importante. Eu acho que o nosso projeto vai bombar, né? Os pacientes do Instituto Rita Rocha vão se beneficiar, mas o nosso desejo é que outras pessoas também se beneficiem, né, Adelaide? Que outras pessoas também entendam isso como importante, mesmo as pessoas que ainda não tenham o hábito da leitura, né? Com a professora Adelaide Paula, a gente vai ter, com certeza, a facilitação, né? Ela vai ser uma facilitadora dessas pessoas também que não têm o hábito da leitura, porque vai ter leitura terapêutica, né? Então, leitura terapêutica, ela não é uma leitura maçante, ela é um poema que vai ser interpretado, e não existe certo e errado, né? Assim como a gente costuma dizer na terapia, né? Você pode falar o que você quiser, você não vai ser julgado e nem existe certo e errado, né? Na verdade, ali tem você, o eu, aquele eu que a gente precisa que ele aflore para que a gente possa trabalhar, porque só assim a gente vai desenvolver autoconhecimento, só assim a gente vai desenvolver autoestima, amor próprio, não é isso, Adelaide? Fala um pouquinho para a gente sobre o projeto em si. Eu queria falar primeiro que o termo biblioterapia, ele já consta, né, no Código Brasileiro de Ocupações. Olha, ele está, eu não sabia. sob o guarda-chuva da biblioteconomia. Né? Então, ele existe, ele não é uma invenção, ele não é um modismo, né? Ele já foi acolhido. Talvez seja um pouco desconhecido entre diversas áreas, mas consta, né, lá no Código Brasileiro de Ocupações. Que maravilha. E quando a gente fala em biblioterapia, existe no mundo já diversas práticas utilizando livros, né? No nosso projeto, o que a gente propõe para o Instituto Rita Rocha é o que eu venho pesquisando já há algum tempo, né? Tanto na utilização de textos curtos, como contos, crônicas, né, poesias, como textos longos, como pequenas novelas e romances, né, aspectos que nós podemos tirar dessa literatura para o nosso entendimento, para o nosso acolhimento das nossas questões, né? Porque o livro, ele representa o texto, o livro, ele representa um articulador, né? É alguém com quem você está conversando. Quem está com o livro nunca está sozinho, Exatamente. Né? E eu queria, inclusive, né, antes de dar continuidade, eu queria ler aqui um texto do Ferreira Goulart, que eu acho que expressa bem o que a gente deseja, né? E fala bem do que um texto literário pode fazer com uma pessoa, esteja ela adoecida ou não. Então, é do livro Muitas Vozes, né? É um poema também, Muitas Vozes, e ele diz assim: meu poema é um tumulto. A fala que nele fala, outras vozes arrasta em alarido. Estamos todos nós cheios de vozes, que o mais das vezes mal cabem em nossa voz. Então, quando nós estamos diante de um poema, ou estamos diante de um conto, uma crônica, o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando para o diálogo, né, a nossa voz.
Nós encontramos no texto uma voz que se junta à nossa voz, né? Nós encontramos no texto, muitas vezes, o que nomeia a nossa dor. Sim. Às vezes você não consegue dizer o que você sente, mas um livro te lê. Ele consegue te ler, né? Ele consegue falar o que você está sentindo. Sim. Por isso a sensação de bem-estar, por isso a sensação de, poxa, esse livro está conversando comigo. E é algo tão simples de observar que, em muitas situações, lendo um determinado livro, um texto, um poema, um conto, nós já tivemos essa sensação de que aquele livro está falando, calando a minha dor, ou trazendo à tona a minha dor, né? Ou muitas vezes você está lendo um texto, você está lendo um livro e você pensa em alguém. Sim. Você diz, olha, fulano precisava ler esse livro. Sim. Esse livro aqui vai ser maravilhoso nesse processo de transformação, nesse processo que essa pessoa está vivendo. Então, intuitivamente, nós leitores, né, principalmente os que são aficionados à leitura, já vivenciaram essa experiência, né, da biblioterapia, já se viram curados, tratados, só não sabia acolhidos. que era esse o nome, né? Exatamente. A palavra que definia. Exatamente. E a nossa proposta para o Instituto Rita Rocha, né, a minha proposta para o Instituto Rita Rocha, que realmente a gente venha fazer algo que seja muito inovador, né? Eu acredito que não há em Brasília. Eu acredito que não há em Brasília. Também acredito que somos os primitivos. Não sei, seremos as primeiras a lidar. É uma experiência também, né? Criar um momento, né? Criar um espaço onde nós possamos oferecer esses textos, né? Textos livres, né? Crônicas, contos, poesias, mas também oferecer essa mediação da leitura. Porque eu digo sempre que o livro por si só, o texto por si só, isso é muito bom que eu vou dizer, o texto por si só, ele é terapêutico. Se uma criança, se um jovem se deparar com um desses textos, né, que eu chamo de terapêuticos, ele vai ser atendido na necessidade dele. Ainda que não haja uma pessoa fazendo a mediação da leitura. Mas a nossa proposta é que o livro esteja no espaço, naquele espaço onde ele busca o atendimento, mas também que esteja o mediador. Sim. Esteja alguém para conversar, para estabelecer esse diálogo, né? Essa união, para oferecer a escuta. Né? Nós estamos nesse espaço para oferecer a escuta. Então, nós teremos momentos individuais, onde eu vou estar com crianças, com jovens, com adultos, né? Trabalhando o texto, dialogando com o texto ali, aquele acolhimento individual, mas nós também teremos os momentos em que nós estaremos juntos coletivamente, né, nas rodas de leitura, no clube de leitura, que proporciona a possibilidade de nós nos acolhermos enquanto grupo, né? A solidão, o isolamento adoece Muito. E, inclusive, eu digo, o isolamento às vezes até mata. Sim, principalmente se você não estiver com uma boa companhia, que é aquela companhia que é você mesmo, né? E outra coisa, né? É como aquela definição que nós temos hoje. Solidão ou solitude? Exatamente. Né? E a leitura, ela nos traz uma solitude. Exatamente. Então, no nosso clube ou na roda de leitura, nós teremos a possibilidade de encontrar saídas,
né, para nós mesmos, mas saídas que também são as saídas do texto. Sim. Às vezes, quando nós estamos lendo um texto, nós temos uma única percepção daquele texto. E às vezes o nosso colega sentado ao lado ali, ele pode indicar um outro caminho. Sim. E ao fazer esse processo com o texto, nós aprendemos a fazer esse processo conosco, a encontrar caminhos. Às vezes nos falta condições de enxergar outras possibilidades, outros caminhos. E ao não enxergar caminhos para as nossas vidas, para as nossas questões, nós acabamos adoecendo. Então, a partir do texto, ao perceber que um texto oferece possibilidades de leitura e de interpretação, e aí eu ressalto muito a questão das crianças e dos jovens, né? Que às vezes eles falam assim, mas o professor não aceitou a minha interpretação, né? E aí eu digo assim, bem, você fez uma leitura, né, daquele texto. Sim. E ele tinha outras possibilidades. Então vamos olhar e ver essas outras possibilidades, assim como na vida, né? Não deu certo um caminho, vamos tentar outro. É a questão da subjetividade humana, né? Cada Exatamente. Um de nós temos um olhar conforme a nossa criação, nossa dinâmica familiar, né? E aí a gente, ainda quando chega na adolescência, você ainda se descobre um outro ser misturadinho ali com tudo aquilo que a família orientou, e é por isso que os olhares são diferenciados. Eu acho que isso que é rico, né? Sim, sim. E aí está a riqueza. A possibilidade de você aprender sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, a partir desses elementos que você carrega, a partir dos elementos que você oferece com conhecimento, você recebe com conhecimento, sim, né? E a partir da interação com o outro. Porque o outro, assim como o livro, ele é um universo, né? Eu queria ler um textinho aqui do... Fica à vontade, leia. Do Goulart. Sim. Mas eu quero mostrar como alguns escritores se preocuparam muito, né, com esse aspecto terapêutico dos seus textos, né? A Clarice Lispector, por exemplo, sim, tem num dos livros dela, ela diz assim: só esse trecho, isso é só o início do livro. Imagine a dimensão das questões que ela traz aqui, né? Ela diz assim: eu perdi uma terceira perna de um tripé que me impedia de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava. Olha a dimensão, olha a dimensão disso, né? Nossa, que interpretação, né, que a gente tem sobre isso. Quantas leituras poderíamos fazer, sim, né? E o quanto nós temos usamos esse tripé sem precisar da terceira perna. Quantas vezes? A gente pode remeter isso às mulheres vítimas de violência, né? A gente pode remeter isso a pessoas com vício. Sim. A gente pode remeter isso a tantas coisas, né? Como você falou, as leituras são diversas. Sim. Então, veja que nós temos um texto que é literário, é ficcional, sim, né? Ele não é um texto que as pessoas costumam dizer assim: mas então isso que vocês vão fazer é autoajuda? Isso é autoajuda? Então é aquele livro que eu vi lá, como ajudar pessoas, e é isso aí que vocês vão trabalhar? Não, eu gostaria de deixar bem claro isso, não é isso, né? Não são esses livros. Não desmerecemos essa literatura, né? Ou a literatura de autoajuda, aquela que tem lá os 10 passos para chegar em tal lugar, os 5 processos em que você vai fazer tal coisa, tem o seu valor, claro, em algum momento, sim, para algumas pessoas. Mas a proposta, né, da biblioterapia é que nós trabalhemos com um texto que é literário, ficcional e que é atravessado por questões ali que vão nos ajudar a lidar
com essas vozes que estão dentro de nós, com esses atravessamentos, com esses sofrimentos, com essas dores. Eu queria até aproveitar para mostrar que nós já temos, por exemplo, em Brasília, autoras que escrevem e que são muito bem acolhidas porque elas colocam nos seus versos, na sua narrativa, aspectos que falam sobre essa subjetividade. Então, pense o quão econômico será você ser tratado por um livro, né? E quão saudável, né, será você ser tratado com um livro. Eu trouxe aqui, por exemplo, um livro da Carla Calazans, né? Nas Bordaduras de um Botão. E aí, no poema, lá na página 31, ela escreve assim, o poema se chama Ausência. Foi na essência daquilo que se perdeu, do abraço que feneceu e do beijo que não se deu, que a ausência construiu aquela casa sem botão e encontrou em seu porão a imensidão, o vazio, a inquietude do ancião diante do caminho bordado, mas não atado, do desejo sentido, mas não cumprido, da história lida, mas sem vida. Então veja que a Carla Calazans, nesse livro As Bordaduras da Vida, Carla, que faz parte lá do NEPFIR, né, do nosso núcleo, ela trabalha esse aspecto da ausência, né, da perda, dessas situações de ruptura, dessas situações de abandono, e que a gente pode, a partir de um texto, a gente pode expandir as leituras, né? A gente pode acolher os relatos, porque nesse processo da roda, da conversa, a gente vai estar na escuta, né? A partir da leitura, o que se sentiu, né? O que atravessou, o que dialogou com aquilo que eu estou sentindo. Você me mostrou aí o livro da Elisa Matos, isso, o Meu Reverso, isso. A capa, gostaria de mostrar, sim, o Meu Reverso. A Elisa Matos, ela é uma escritora aqui de Brasília que ela na sua essência da sua escrita, ela trabalha esse aspecto, né? Os seus versos retratam diversos momentos da vida, principalmente da mulher, né? Como a mulher ela está lidando com as diversas transformações. Nós viemos falando sobre isso, né? Sim, vemos. A juventude, da infância para a juventude, da juventude para uma vida madura, sim, né? A mulher que é mãe, a mulher que não teve filhos, né? A mulher que está entrando na menopausa, que está na menopausa, na velhice, né? A maternidade com todas as suas angústias, seus atravessamentos, né? Eu estou lendo agora um livro maravilhoso, esse livro aqui, que se chama Ninho, da Betânia Pires Amaro, que são contos, né? A Betânia foi, inclusive, ganhadora do prêmio SESC, é uma colega escritora minha, a gente já fez formação juntas, né? E ela traz aqui 15 contos que envolvem maternidade. Maravilha. E às vezes o que acontece? A mãe, às vezes ela se sente entristecida porque ela não deu conta de um ideal de maternidade, né? Isso. Ela se sente mal por isso, por alguns sentimentos, né, que socialmente não seriam considerados bons, né? E quando a gente lê os contos trazidos pela Betânia, a gente consegue penetrar nesses diversos perfis da maternidade, né? A gente consegue perceber que a maternidade, ela não pode ser só a maternidade idealizada, que talvez ela nem exista, né, essa maternidade idealizada, né? Não mesmo. Então, é uma leitura que libera, né, que nos liberta, porque uma literatura ela é terapêutica também quando ela libera um nó,
né? Nós sabemos que o sintoma é uma voz. É uma voz que está nos contando alguma coisa. Então, quando você lê um livro e esse livro te faz chorar, esse livro te faz ter raiva, esse livro te faz, de alguma forma, se estranhar, esse livro ele tem essa função terapêutica, né? Porque ele está fazendo você falar. Ele está tocando naquele nó, naquele nódulo. E à medida que você vai propiciando, proporcionando que essa voz saia, né, que esse sentimento que está enclausurado ali, ele consiga ser liberado, você está se tratando. Sim, você sim. está se curando. E quanto ao livro Ninho, né, eu não conheço, não li ainda, mas quero ler, né, porque eu me interesso muito por esse assunto da maternidade. Só da gente ler e entender que outras mães estão passando por situações, ou já passaram por situações semelhantes às que muitas mães estão passando, isso já é libertador. É como um grupo, né, terapêutico que a gente usa, um grupo temático, onde a gente fala de maternidade, e ali a gente tem outras mulheres que vão falar exatamente o que a gente está sentindo, mas que a gente se pune, se culpa, porque acredita que não está sendo uma boa mãe, porque a gente está falhando. Nós vamos falhar mesmo. Nós somos humanas, sempre iremos falhar, né? Então, a maternidade romantizada, idealizada, ela é adoecedora. Né? E, infelizmente, nós temos muitas mulheres adoecidas, né? Que não conseguem liberar os seus filhos. Esses dias atrás eu vi uma mulher falando numa palestra: você quer ver o seu filho ser bem-sucedido? Libere o seu filho, deixe o seu filho ir, deixe ele fluir, né? Abençoe ele. Ela era cristã e tudo, falando nesse sentido. Porque muitas vezes a maternidade não nos ensina a liberar, não nos ensina a soltar, né? A maternidade idealizada, né? Ela nos ensina a aprender, a segurar, a super proteger. Se você não fizer assim, você não é boa mãe, você precisa estar com esse filho. E isso independente da fase em que esse filho está, independente dessa maternidade, de que fase essa maternidade está. Pode ser um bebê, pode ser uma criança ali na primeira ou na segunda infância, pode ser um adolescente ou um adulto. A gente nunca vai deixar de ser mãe. Só que ser mãe é se libertar também. Em algum momento você vai voltar a ter a sua liberdade. Tem também um outro vídeo que estava rodando esses dias na internet, que era um experimento. Uma mãe, várias mães, com vários filhos, só que cada um no seu momento. E um dos meninos falou para uma mãe uma coisa assim que eu achei maravilhoso. Falou: mãe, o que você vai ser quando eu não estiver mais aqui? A mãe, os olhinhos: mãe, o que você fazia, que você amava fazer antes de eu nascer e que você não faz mais? Nossa, inúmeras coisas, a gente abre mão de muitas coisas, mas nós precisamos ter consciência que nós abrimos mão de inúmeras coisas durante um período da vida. Depois a gente precisa retomar, que seja o casamento, que seja o trabalho, que seja a atividade física, que seja tudo, que seja uma coisa só. Né? Então, eu acredito que esse livro ele seja um livro libertador para as mães em qualquer fase da vida. Sim. Né? Eu precisava fazer esse adendo. Sim. E eu imagino que quando você fala sobre libertação, libertar-se, né? Pode ser esse momento também que você vai tirar para você. Né? Você, mulher, né? Independente da idade que você tenha, né? Sim. A roda de leitura, os clubes de leitura, eles são muito bem-vindos por esse motivo, né? É um momento em que a mulher ela está lá fazendo o que ela quer, que é conversar sobre um livro, né? Com outras mulheres, né? Essa coisa do acolhimento é uma coisa feminina, é uma coisa ancestral, né? As mulheres gostam de estar juntas, de conversarem, né? De trocar ideias. Então, o clube de leitura, os encontros terapêuticos, né? Eles são esse momento, né? Eles são essa libertação em que a mulher tira um tempo para ela, né? Eu vou tirar um tempo para mim, toda sexta-feira, toda quinta-feira à tarde estarei lá junto com outras mulheres conversando com um livro que é uma isca,
Quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos, né? Eu falava, olha, a isca do dia é essa. Então, eu colocava uma frase lá, uma frase inquietante, né? Uma frase de um livro, uma frase, um trechinho, né, de uma obra, colocava lá, deixava no quadro e falava, essa é a nossa isca. Porque o objetivo daquele texto, daquela crônica, daquele poema, daquele conto, daquele nanoconto, que às vezes é só uma frase, é servir de isca e pegar o que está lá dentro, preso, né? E trazer à boca. Quando eu estava fazendo psicogênese, né, da leitura escrita, uma parte dessa formação era a psicanálise. E eu ficava muito atenta às aulas de psicanálise e perguntava, nessa época eu dava aula para criança, né? E eu perguntava para o meu professor, como é que eu faço, né, para aplicar a psicanálise? Eu imaginava assim, a psicanálise para as crianças, e ele dizia assim, fica tranquila, esteja ouvindo, permita que eles falem. Se eles falarem, o seu caminho já foi muito bem feito. O seu trabalho foi muito bem feito. É essa a perspectiva da psicanálise, é a escuta. Né? Você está ali como um ouvinte, e aí as intervenções, às vezes ela vem silenciosa, é o silêncio. Quem dá conta do silêncio, meu Deus, dá conta de tudo. Perfeito, né? perfeito. Então, a psicanálise é muito isso. Então, o intuito da isca, da literatura como isca, é exatamente isso. A gente quer pescar o que está prendendo, né? O que está prendendo a minha voz? O que está prendendo o meu bem-estar? O que está prendendo o meu caminhar, né? Que precisa ser dito. E aí, se possível, a gente vai para um outro momento, né? Que faz parte do projeto também, que eu me inspirei muito nas palavras de Adélia Prado, que ela diz assim, ela tem um poeminha que ela diz assim, ao buscar palavras para narrar minha angústia, já respiro melhor. Olha só, né? A uns Deus quer doentes, a outros escrevendo. E aí a gente entra na escrevivência, porque o projeto ele envolve a leitura, sim, né? Em momentos individuais, em momentos coletivos. Há pessoas que preferem, eu quero ler esse conto, eu quero estar com você e eu não me sinto à vontade para falar coletivamente, então a gente pode começar com encontros individuais, depois a ir para encontros coletivos ou começar nos coletivos, mas é imprescindível também nesse processo que as pessoas possam escrever. Ah, Adelaide, mas eles vão escrever como? Com que critérios? Não há critérios. O critério é jogue no papel a sua dor, a sua angústia, né? Não, sem pensar em aspectos literários. Eu sou professora de escrita criativa, mas o foco nesta escrita, né, que é uma escrita terapêutica, não é aspectos literários, né? É a possibilidade de transformar o papel nesse repositório dessas emoções, né? E aí não posso deixar de falar da Conceição Evaristo, né? Claro. Então, aqui nesse livro, por exemplo, Olhos d'Água, Conceição Evaristo também trabalha com contos. Sim. E são contos que envolvem mulheres periféricas, mulheres muito pretas, sofridas, né? Mulheres pretas sofridas, sim, né? E, inclusive, eu vi uma manchete, uma notícia, né, de alguém que falando, mas é muito sofrimento, são muitas histórias de sofrimento. Olha, entrar em contato com o sofrimento, né, por meio da literatura e poder ressignificar o sofrimento é uma possibilidade de cura também. Sim, daí a importância de uma facilitadora, de uma mediadora,
Sim. Porque às vezes a pessoa está muito presa aí nessa situação do sofrimento e ela não sabe ressignificar isso. Sim. Né? É uma ótima possibilidade. Né? As pessoas que gostam de ler, mas que se sentem que absorvem todo esse sofrimento, que é uma realidade, né? Sim. Não é um sofrimento inventado, né? Isso é real. O que a Conceição Evaristo escreve é a realidade. A realidade. Né? Então, se essa pessoa não consegue ressignificar ou não pegar desse sofrimento, falar o que eu posso fazer para poder contribuir para diminuir esse sofrimento. Né? Se ela não dar conta disso, já é um sinal de que ela precisa sim, né? Ela precisa estar passando por esse projeto, inclusive a Bibliocura, né? Como está aqui. Exatamente. Não é? E antes de passar a palavra, devolver a palavra para você, a Conceição Evaristo tem um espaço, né? Um espaço terapêutico lá no Rio de Janeiro, que eu estou louca, desesperada para conhecer, chamado Escrevivência. Sim, porque a escrevivência Quero é isso, muito né? lá. A escrevivência é isso. A Sim. escrevivência é você partindo de você, partindo Sim. do seu horizonte, da sua realidade, né? Você poder falar de si, poder falar daquilo que dói, daquilo que machuca, daquilo que é silenciado, daquilo que lhe causa medo, né? Você poder trazer, ao momento que você traz para o papel, que você traz a boca, né? Que você fala, que você escreve, aquilo de certa forma vai se transformando em outra coisa, né? Inclusive a Cecília Meirelles, ela diz assim: aprender com as primaveras a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Olha que versinho mais terapêutico, né? Eu quero fugir dessa palavra, mas não tem como. Não tem como. Não tem como. Olha que versinho mais terapêutico, porque a lição, ela nos dá uma lição aqui tão completa, né? É preciso, a vida vai sim passar por mudanças, por transformações. Essas transformações vão nos atravessar. Muito. Vai doer, né? É dolorido terminar um ciclo vitorioso, como eu me aposentei, eu me senti fechando um ciclo e foi um momento vitorioso. Sim. Mas doeu também. Muito. Doeu porque eu fui expulsa, querendo, de um paraíso que eu amava. Sim. Então, não adianta fala, né? negar, dizer, a dor não precisa ser negada. Ela precisa ser acolhida. Verdade. Eu tenho que dizer, eu estou sofrendo porque eu queria estar com os meus alunos, eu estou sofrendo porque eu queria estar produzindo determinada coisa que me dava muita alegria, né? Uma separação, né? Dói para os filhos, dói para o esposo, dói para a esposa, mesmo que estejam cientes que aquilo é o melhor para todos, mas é dolorido. Sim. Crescer é dolorido, você deixar... Eu lembro da minha sobrinha que ela dizia, eu quero ficar para sempre pequena, quero ser criança para sempre. Por quê? Mudar, crescer, tanto dói fisicamente como dói emocionalmente. Né? Então, é preciso que a gente fale sobre isso, que a gente escreva, que a gente veja a nossa história, porque a biblioterapia, ela se faz de diversas formas. Eu queria até explicar um pouquinho aqui, né? Sim. Muitas pessoas perguntam, mas como que é isso se dá na literatura, né? Uma das possibilidades é nos ver nos olhos, na voz, no corpo de um personagem. Então, este é uma forma de distanciamento, né? Muitas pessoas dizem assim, você precisa olhar para a sua vida de fora. Mas como que você vai sair da sua vida? Sim. Né? É difícil. Mas quando você está numa leitura e você encontra lá um personagem, e esse personagem se parece com você, Você né? se identifica, Às vezes você vai perceber isso ao longo da leitura. A leitura avança e você vai se dando conta
de que aquela história, aquele personagem, isso te ajuda a olhar para você mesmo. Você olha para você mesmo pelo olhar do personagem, né? Eu, inclusive, eu me interessei tanto por essa questão do personagem e da jornada que o personagem faz para o seu entendimento, o seu crescimento, que eu me dediquei mesmo, fui pesquisar a jornada do herói, né? Escrevi esse livro aqui, As Aventuras de Bonitona e a Vida Secreta dos Bichos, usando a jornada do herói. Jornada do herói baseado no Campbell, né? No mito, em Jung, em Freud, né? Então é uma jornada, é uma ficção. Você não vai encontrar aqui citações de Freud nem de Jung, nada. Mas a ideia é essa ideia mesmo de que a vida da gente passa por transformações, que a gente sofre desafios, né? E que esses desafios precisam ser enfrentados, né? Que essas dores precisam ser escolhidas, que a gente se transforma. É a história do rio, né? Você toma banho num rio, mas nunca aquele rio vai ser o mesmo rio, você não vai ser a mesma pessoa, né? Vai ser sempre diferente. Então, o que a leitura, o que esse aspecto do personagem provoca é isso, você pode se ver. Outra questão também, você pode revisitar histórias que você viveu, né? Se você se depara, por exemplo, tocar aqui um tema delicado, né? Você sofreu qualquer tipo de violência e você vê a história de um personagem que passou por uma violência semelhante, né? Você pode revisitar aquela história que poderia te dar gatilho, sim, né? Mas ela também pode, de alguma forma, fazer com que você olhe de uma outra forma, de uma outra forma, achando saídas para a sua dor, né? Sim. Vai estrear agora há pouco A Cor Púrpura, né, da Alice Walker. Sim. E o romance, ele faz isso, né? Ele mostra a trajetória daquela mulher, ele mostra os aspectos da vida dela, inclusive a violência, e a forma como ela termina, não vou dar spoiler, né? A forma como termina a história, a gente sai, né, do livro, eu ia falar do cinema, porque muitas pessoas confundem livro com cinema, e não são experiências diferentes, né? Sim, bem diferentes. Você está no texto, você está se confrontando com as palavras, já é um processo, né? Existem pesquisas que mostram isso, né? Que quando você está debruçado no texto e você está mergulhado ali, você consegue o que a gente fala muito no yoga, né? Silenciar a mente. É verdade. E é silenciando a mente que a gente traz a paz e novas possibilidades, né? Porque muitas vezes a gente não consegue coordenar os pensamentos. Exatamente. E aí a leitura, só que a gente sabe que é uma guerra, né? Sim. Quando a pessoa inicia, que ela não tem o hábito, é uma guerra. Sim. E aí eu vou reforçar mais uma vez. Por isso a importância de um projeto como esse. Sim. Porque vai ter uma mediadora, vai ter uma pessoa que vai estar ali orientando, direcionando, explicando, olha, vamos assim, essa possibilidade aqui, você já olhou com esses olhos, você já olhou para essa vertente, a perspectiva tal. Então, isso vai possibilitar que a pessoa consiga sair, né, dessa situação e entre dentro da parte terapêutica da leitura. Sim, e é diferente esse trabalho que nós vamos fazer é diferente do trabalho que a professora faz. Sim. Né? Porque a professora está ali, né, apertada nas costuras, como a gente costuma dizer, com o conteúdo que ela tem que dar. Sim, né? Ela não tem tanto tempo, exatamente. Às vezes até os textos que ela gosta, que ela gostaria de ler, ela não pode propor ali. E nosso foco vai ser esses textos que têm esse viés, que eles podem ser aproveitados nesse viés, e aquela discussão que não vai impor, né? Que não vai impor e que vai acolher e que vai ouvir, né? Até tem uma frase ótima aqui que é do Saramago. Ele diz assim, que a tentativa de convencer o outro
é a tentativa de colonizar o outro, né? Então, não é isso que nós queremos, né? Nós queremos ouvir, acolher, propiciar esse momento de fala, esse momento de encontro, né, do leitor com o texto. Sim, você falou bastante sobre a nomenclatura, que você não tirou isso do nada, que isso não é uma invenção, mas eu acho que a gente não falou que existem pesquisas científicas que comprovam, né, o benefício da biblioterapia. Sim, nós temos várias pesquisas. Hoje mesmo eu estive olhando, procurando mais alguma coisa, né? Nós temos uma pesquisa bem interessante que foi feita agora, né, nos Estados Unidos, e foi publicada na revista Brain Connective, isso, que foi conduzida, né, pelo pesquisador da Emory University, que é o Gregory Berns. E ele fez o acompanhamento, achei incrível essa pesquisa, ele fez um acompanhamento de 21 leitores, 21 pacientes, né? E eles foram submetidos a leituras intensas, né? Nesse período, teve um grupo paralelo que não fez a leitura, e durante esse processo dessa investigação, eles fizeram ressonância magnética, né? Eles foram, a mente foi sendo mapeada, né? Foi sendo vista. E ao final dessa pesquisa, né, que foi publicada nessa revista, o que eles perceberam? Eles perceberam áreas do cérebro que se ativaram, que se movimentaram. Então, quando a gente colocou lá que você vai ficar mais inteligente, não é um marketing, mentira, não. Né? É verdade, né? Nós estamos nos baseando nessas pesquisas que mostram que a atividade cerebral, ela se modifica quando você interage com as palavras, quando você interage com os sentidos, porque ler é montar um quebra-cabeça. Você tem ali palavras, signos e significados que você vai agrupando, mas você também agrupa frases, você agrupa períodos, você agrupa todos os aspectos semânticos, né? Tem uma pesquisa em Londres que mostra isso, que quando uma pessoa lê, eu fiquei tão feliz com essa pesquisa, porque eu sempre defendi a leitura dos clássicos, né? E a pesquisa mostrou isso, que quando uma pessoa lê um clássico, ou seja, uma leitura um pouco mais sofisticada, ela tem uma ativação cerebral, né? Então, veja que nós temos, e por isso eu acredito que o Código, né, brasileiro de ocupações, ele acolhe a biblioterapia, né? Porque ele reconhece, não é de agora, talvez seja a novidade agora, né, em Brasília, mas já há muitos anos Freud trabalhava com isso, né? Nós já sabemos que existe uma repercussão, né? Então, vai ficar inteligente, sim. A pessoa tá de mais idade, vai ficar mais, né, ativa, vai, né? Ficar mais ativa, vai ter os seus sentidos, né, despertados, né, ou não adormecidos, né? Você vai estar conseguindo silenciar a mente, porque quando você está lendo, você está naquele mundo. Você está mergulhado naquele mundo. Freud já falava, né, que a fantasia é muito importante para a saúde mental. Exatamente. Então, as listas de coisas, as preocupações, por um tempo, elas estarão ali fora do seu caminho. Sim, né? Sim. Maravilhoso. É por aí mesmo. E fora a cognição, né? Sim. Toda vez que você lê, que você faz novas conexões, que você raciocina, você está melhorando a sua cognição, você está produzindo ali neurônios, neurotransmissores, isso tudo com a alteração, com a neuroplasticidade, com certeza, né, a gente vai ter uma mudança do funcionamento do cérebro para melhor, né? Não é para pior, não, é para melhor. Para melhor, exatamente. Eu trouxe até aqui, por exemplo, a Maya Angelou, né? Eu sei
Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Só o título já é bem sugestivo, né? Muito, muito. Quem é esse pássaro ali engaiolado, né? E que canto é esse que ele faz? Sim. Né? Então, não só a história, mas os poemas dela são poemas que, quando você termina de ler, você ganha um respiro, né? Ganha uma vontade de seguir adiante mais um dia. Porque às vezes você precisa de um respiro de mais um dia. Verdade. Só um dia, né? Não precisa pensar, eu preciso ter um respiro de um mês, de um ano. A gente quer um respiro de um mês, um ano. Mas se naquele dia você conseguir respirar e falar, deu, terminei aqui, deu tudo certo, vamos para amanhã. E amanhã, até onde a gente puder ir, né? Sim, assim a gente vai se alimentando. Podemos voltar ao tema bibliocura? Você pode falar para a gente melhor como funciona? Eu sei que é todo esse processo, mas acho importante ter um aprofundamento, né, desse tema. A bibliocura, ela acontece, né, nesse processo, mas é importante que nós tenhamos lá esses outros profissionais, e por isso, né, eu busquei estar dentro de um instituto, porque nós temos ali as pessoas que buscam, entram com uma determinada questão, que serão atendidas, né, por meio também da leitura, mas esse processo só pode, quem é que vai dizer que ele se concluiu, né? Que houve a cura, né? A gente sabe que há a cura, né? Mas quem vai poder dizer, né? É essa equipe multidisciplinar que está dentro ali, que está acompanhando, que fez a anamnese lá daquela criança ou daquele jovem que entrou com determinada questão. Sim. E que passou pelas rodas de leitura, pelos atendimentos, as leituras individuais, e que por meio desses diversos olhares, né, ele vai ser visto, vai ser dito, sim, agora vamos para uma outra questão, né, porque essa questão aí, ela está bem acolhida, ela está bem resolvida, podemos até dizer curada mesmo, né? Curada mesmo. Então, quando a gente fala em bibliocura, é exatamente isso. O Bruno Bettenheim, ele que escreveu A Psicanálise dos Contos de Fadas, eu indico inclusive esse livro, né? E se voltou exclusivamente para crianças pequenas e os contos de fadas. Ele vai mostrando como os contos, eles atuam na saúde mental dessas crianças, né? E resolve algumas questões. Então, por exemplo, rivalidade fraterna. O que é a rivalidade fraterna? Aquela rivalidade que surge entre irmãos, né? Às vezes porque chegou um nenenzinho, chegou um neném, o irmão mais velho começa a voltar, né, aquela fase que ele era um bebê, né, e depois, um pouquinho depois, ele começa a se intrigar, né, os irmãos começam a se intrigar, e aí o Bruno Bettenheim, ele vai falando, olha, tal conto, um conto onde as crianças ali têm que enfrentar um grande desafio, um grande monstro, né, vai servir para alcançar e resolver essa questão da rivalidade. E a gente observa isso, professores observam isso, pais observam isso. Por exemplo, a criança, ela pede que se leia várias vezes um determinado conto. Às vezes os pais não entendem. Quando o filho pede aquele, de novo, né? E lê 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, o pai já está cansado de ler o mesmo livro. Fala, você não quer outro livro? Ele, não, eu quero esse livro. E de repente, um determinado dia, ele não pede mais. E ele para de pedir, né, aquele livro. E aí nós dizemos que ali aconteceu a bibliocura. Porque enquanto ele teve necessidade de se ver confrontado com aquela questão, ele buscou aquela leitura, né? Crianças, por exemplo, que têm medo de dormir no escuro, não pode apagar a luz. E aí você lê lá
um conto que envolve o medo. Não necessariamente o medo de escuro. Sim. Mas a criança vai aprendendo a ouvir, a ver o personagem pequenininho do livro lidando com o medo, ela vai aprendendo a lidar com o medo que ela carrega. É verdade. E em um determinado dia, ela não quer mais. Sim. Por que ela não quer mais? Porque aquela dor, aquele medo, aquela sensação já foi acolhida, Sim. já foi resolvida. Então nós dizemos, houve o quê? A bibliocura. Nossa, é maravilhoso. E não é só com criança não, viu? Não. Nós temos os nossos livros de estimação. Temos. Livros que a gente vai lá, lê de novo, lê de novo, e revisita. Por quê? Lê um capítulo, lê uma página. Você fala, não quer dar, não quero emprestar, não quero compartilhar. Os meus não dou também, não. Por quê? Porque você volta toda vez que você sente, eu preciso me alimentar. É verdade. O livro, ele é um alimento. Sim, né? Sim. É muito diferente, um romance é muito diferente, um livro de contos, é bem diferente dos livros de autoajuda. Né? Muito. Você não tem as frasezinhas. Porque tem uma fórmula, né? A autoajuda tem uma fórmula que é para todos, né? E como há subjetividade, a gente prefere liberdade. Exatamente. Né? E aqui, várias pessoas podem mergulhar, por exemplo, nesse livro Mata Doce e encontrar respostas para suas questões diferentes. Então, eu sou uma leitora, estou lá vivendo agora a menopausa, a vida da maturidade, né? Mais velha, eu vou ler esse livro, talvez tenha uma personagem aqui, a senhora lá, que tá, eu falo, nossa, me identifico, encontro a minha conexão aqui. Um homem, né, pode estar vivendo o desafio de manter uma família com muita dificuldade, e aí ele encontra outro personagem aqui, outra história que está atravessada aqui nesse romance, e ele pode se identificar e encontrar respostas, né? Por isso que alguns livros, não vou falar que é todos os casos, mas assim, alguns livros, eles se tornam best-sellers. Sim. Porque a humanidade, ela é atravessada por elementos que são comuns. Verdade. Nós somos iguais, né? Então, assim, um livro, ele pode alcançar milhares de pessoas. Verdade. Né? Verdade. Pela sua potência de acolher, né? De mostrar, de facilitar o nosso choro. Sim, a gente está quase se aproximando do fim, mas eu quero fazer um comentário sobre o que você falou da leitura para crianças. No atendimento psicoterapêutico infantil, que eu fiz muito, né? É uma das minhas especialidades. Hoje já não faço mais, já tem mais ou menos um ano que eu não atendo criança. Mas você falou e eu lembrei muito de um livro que eu tenho lá no consultório, que ele é um livrinho criativo. Ele tem várias pecinhas e são animais. E eu sempre usava esse livro. Primeira, segunda, na terceira sessão geralmente eu usava com as crianças. E esse livro é uma galinha, um cachorro, acho que é um cachorro procurando a mãe. E aí tem um outro personagem, que agora eu não vou lembrar quem, ajudando a procurar essa mãe. Então passa por várias mães, vários tipos. Aí eu acho que é um pintinho e o cachorro ajudando. Aí chega lá na Dona Égua. Dona Égua, a senhora perdeu seu filhotinho? Não. E ali, o engraçado que eu quero enfatizar é que cada criança, ela criava naquele momento e acabava também falando ali das situações do cotidiano da família. Ela se identificava ao ponto de contar as coisas que o pai e a mãe faziam, ou se ela tinha passado por alguma circunstância parecida com aquilo, sabe, de ter se perdido, ou questão na escola. Uma vez minha mãe me deixou lá na escola, ela me esqueceu, e eu fiquei até ficar escurão, tia, eu fiquei com muito medo. Assim, e você ainda está com medo? Não, porque a minha mãe nunca mais fez isso, mas eu lembro. Ou seja, a criança ficou marcada com aquilo, né? Então, o livro, dentro também do espaço da psicoterapia, da psicologia, é uma das formas que a gente mais utiliza para trabalhar com criança. Livro, quebra-cabeça, porque do quebra-cabeça, da imagem que surge ali, eles criam histórias. Porque a criança tem a mente livre. Ela não é como o adulto, que tem um monte de defesas, né? A gente cria defesas no decorrer da vida. E a criança não, a criança ela tá livre, então ela vai criando, ela vai falando.
E ela fala de coisas assim, quando você menos espera, você tem às vezes que aplicar uma avaliação psicológica naquela criança para ver se passou por um trauma. Você nem precisa mais, a criança já falou tudo, ela conta Sim. tudo e é maravilhoso. A questão é que a criança ela é regida por um adulto, né? Então, assim, Sim. geralmente quando os pais começam a ver as primeiras melhoras, eles tiram a criança, que infelizmente às vezes não é o suficiente, ela está iniciando uma melhora. E isso é bem frustrante, isso frustra bastante a gente, porque é algo que tem que ser trabalhado também nos pais. Sim. Nós precisamos entender isso, né? Mas o livro, dentro da terapia, da psicoterapia infantil, ele é imprescindível. Sim. A gente usa muito. O livro escrito, o livro que a criança vai lá e pinta, várias formas de livro, Sim. histórias que já existem. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, né, polêmica e tudo, mas eu gostaria muito de pontuar, é que a partir de tudo que você falou, eu tenho mais consciência ainda de que nós precisamos ter muito cuidado com as histórias que a gente lê para os nossos filhos. As histórias de princesa, né, as histórias imaginárias demais, de coisas que não são viáveis e não são possíveis mais, né, para o momento social que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente pode criar idealizações ali na infância que ficam difíceis para a gente poder desconstruir no decorrer da vida. Então, é uma preservação também da saúde mental, tanto da criança, quanto do adolescente e de toda a família, né? Porque quando a família ela consegue trilhar esse caminho de forma assertiva, provavelmente esse adulto vai ser um adulto funcional. Né? A gente não fala mais em normalidade, a gente fala Sim. de funcionalidade, né? Eu funciono, eu consigo funcionar na família, eu consigo funcionar nos estudos, eu funciono no trabalho, então eu sou uma pessoa que estou funcionando, e aí eu sigo. Sim, e acho que é importante, você tocou num ponto que é polêmico, mas é muito importante, e acredito que o Instituto vai poder, inclusive, ajudar, né, ajudar pais, ajudar escolas, professores, a selecionar os livros que leva para casa. Sim, né? Com certeza. Porque nós dizemos, eu digo, tão democrático o livro é muito democrático, Muito né? democrático. Porque ele é um terapeuta que está ali, como eu disse, né? Uma história, ela será terapêutica independente de um mediador. Se este livro estiver disponível lá na casa, né, da criança, do jovem, do adulto, se estiver disponível no trabalho, se estiver disponível na biblioteca, e se ele tiver, né, a sorte de pegar esse livro, ele vai receber os efeitos benéficos do livro, né? Mas se ele tiver um mediador, alguém que vai olhar para ele, né, e vai ver diante daquilo que ele está apresentando como sintoma, tendo vista que o sintoma é essa voz, é uma voz falando e pedindo espaço para ser ouvida, né? Esse livro que vai ser oferecido vai ser escolhido a dedo, né, para chegar a ele, né? Porque sim, a literatura, uma literatura que é feita, né, pensando no mundo, pensando na realidade, pensando nos atravessamentos que a gente vai vivendo de acordo com a evolução da sociedade, né? Ela conversa com o leitor. Né? Mas existe uma literatura que ela foi feita para vender, ela foi feita para enfeitar, ela foi feita para outros objetivos, né? E que é um esvaziamento, ela é vazia, né? Ela conta aquela história ali e aquela história ela não reverbera, porque o que a gente diz que cura é essa reverberação. É o tanto que você fica pensando naquilo, que aquilo permanece em você, né? É como um filme que a gente assiste uma vez e a vida inteira você fica lembrando dele, pensando, poxa, como fulano foi fazer aquilo, né? Ou então, que legal que aconteceu aquilo outro. Então, a literatura que nós chamamos, né, essa literatura que instiga, que é propositiva, que inquieta, é uma literatura que foi escrita, que tem ali nos seus meandros, né, aspectos que vão levar
para esse momento de encontro, de acolhimento dessas vozes que estão em nós. Então, é importante também isso, investir na literatura. Mas faz uma pesquisa, né? Faz uma pesquisa, o que a gente pretende também no Instituto é isso, né? A gente está sempre tentando divulgar algum livro que nos chamou a atenção, que vale a pena ser lido, né? Traga para dentro da sua casa, que você possa ali junto, oferecer, né, ler junto, né? Às vezes os pais ficam muito angustiados porque eles, mas eu não consigo fazer essa interpretação, eu não consigo. É como eu disse e me referi na pesquisa do Bruno Bettenheim. Se o livro está lá, se a criança ela pegou o livro, ela está lendo, tenha certeza que ela vai ter essa pequena terapia da leitura, né? Se ela estiver com o livro na mão, ela vai ter esse momento. Se ela estiver no instituto, nós vamos levá-la, né, a criança, o jovem, o adulto, a pensar, a deixar esses aspectos chegarem, né? Acolherem ali as suas dores, as suas necessidades, as suas carências. Com certeza. A gente não pode deixar de falar também que tudo que a gente quer que nossos filhos façam, nós precisamos fazer também, né? A gente quer um filho leitor, a gente precisa ler junto com esse filho, eles precisam nos ver lendo, né? É uma forma de estimular, pô, meu pai lê pra caramba, eu preciso ler, né? Meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo, então vamos fazer. Então, é uma forma, traga livros. Sempre os meus primeiros presentes para os meus sobrinhos, para os meus filhos, sempre foi um pratinho com um copinho e o garfinho. Porque é importantíssimo aprender a se alimentar bem. É uma coisa que eu também não abro mão. E livros. Livros, aqueles livros que você coloca dentro da banheira, que tem lá os bichinhos. É super importante. Então, a gente precisa ir ler e fazer drama, e interpretar, e a criança vai... né, se despertando para aquilo quando você pensa que não tem um adulto leitor, né? Um adulto mente pensante, crítico, né? Ele vai procurar, ele vai ler, né? Eu ouço muito do meu filho mais novo. Às vezes eu ouço alguma coisa na televisão, filho, eu vi isso, mãe, a senhora leu? Procura um artigo, vamos ler aqui, olha aqui, ó. Então, isso porque isso foi cultivado lá na infância. Não, vamos ler aqui, porque nem tudo que as pessoas falam a gente pode comer, não. E é isso. Exatamente isso. Você tocou num ponto que é muito importante, que é a ludicidade. Sim. Né? Contar histórias, né, é mexer nessa ludicidade, né? Então, mostrar, né, ser exemplo também. Nós vivemos aí muitas pessoas dizendo que o livro vai acabar por causa da internet, das redes sociais, né, do telefone. Procurem pais, né, pessoas que cuidam de crianças, né, que estão com as crianças, procurem tirar esse tempinho, né, para contar histórias, porque aí você também está fazendo a sua faxina mental, né? E junto, né? Que coisa gostosa. Exatamente. Se você disser, olha, eu vou me comprometer a ficar 20 minutos, meia hora com meu filho aqui, debruçado sobre esse livro, eu vou dizer, olha, eu tenho um compromisso com o livro. Então, nesses 20 minutos, meu filho, minha filha, eu não vou pegar no celular, e você não vai pegar no celular, porque o livro merece, né? Ele é o número 1. Ele é o número 1. Então, você vai formando um hábito para você mesmo, enquanto leitor, e você vai formando um hábito no seu filho, um hábito de leitura. É isso. Eu acho que a gente fica por aqui. Você quer falar mais alguma coisa que você acha importante falar? Faltou? Eu acho que o que a gente poderia fazer agora é convidar os pais, primeiro, né, para conhecer o Instituto Rita Rocha, conhecer o nosso trabalho, o nosso espaço, né, pensar nas suas crianças, né, tanto crianças pequenas quanto jovens, né, adultos, e dar essa oportunidade, né? Às vezes o que a gente precisa é se dar uma oportunidade. Eu vou dar uma oportunidade. Para outra pessoa também. Eu venho convidar também você que é tio, tia, né? Que é amigo, que é avó, que é mãe, que viu que você tem uma criança lá, né? As pessoas querem colocar, eu quero colocar no judô, quero colocar nisso, coloca lá também no nosso clube de leitura, né? Para que ele possa estar no espaço. Não vai ser um espaço holístico,
Vai ser um espaço bonito, gostoso, em que ele vai poder ler, mas ele também vai ter outras coisas que ele vai poder fazer ali, né? Não vai ser nada que seja cansativo, né? Vai ser bom. Então, invista, escolha alguém para você investir. Fala assim, eu vou investir no meu sobrinho, eu vou investir na minha tia, eu vou investir, né, na minha irmã, eu vou investir no meu vizinho. Tem um vizinho ali que eu quero ajudar. As pessoas pensam em dar sempre roupa, dar comida, né? Dê comida, dê roupa, mas dê também a possibilidade dessa pessoa ter alguma coisa que na nossa sociedade é tão elitista, né? Livros são caros. Então, você poder ter acesso a bons livros, num espaço agradável, com uma mediação responsável, né? Você saber que aquela meia hora ali, ele estará protegido, acolhido e tratando de questões, né, que são importantes. Eu acho que é um belo presente, é um belo projeto para 2024. Com certeza. Maravilha, é isso. Venham, tá? Quem quiser pode nos procurar pelo Instagram, Instituto Rita Rocha. Pode procurar também no Instagram da Adelaide Paula, é isso mesmo? Adelaide Paula, escritora. Escritora. O meu particular é Rita Rocha Psicologia. E ainda tem o telefone do Instituto, que é 61 98466 4528. O Instituto fica em Taguatingaçu. Fica no térreo, é uma loja bem espaçoso, acolhedor, tem cafezinho, tem água, tem música, ambiente. Só falta televisão, mas não vai precisar de televisão porque vai ter muito livro. Não né? vai precisar. Então, venham, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Foi muito bom estar aqui e falar sobre esse assunto. E nós vamos ter outros momentos, né, Adelaide? Com certeza. Vamos falar bastante, sim, né? Vamos sim. Sobre biblioterapia e sobre os livros que nós indicamos, né? Sim. Vamos fazer umas conversas aí sobre livros. Sim. Obrigada. Que são bem indicados. Obrigada pela parceria, tá? E até a próxima, gente.